Salve, meus queridos. Shalom, a paz de Deus. Hoje, aliás, ontem à noite, né, começamos a contagem de Homer, tá? Contagem de Homer é uma contagem de 49 dias que é feita de Pêssah até Pentecostes, certo? Da Páscoa até a festa de Pentecostes. São 49 dias de contagem, e essa contagem ela tem um significado, né? Pêssah, o povo foi liberto do Egito. Em Pentecostes recebeu a Torá. Então acredita-se numa preparação depois da libertação, né? Então houve a libertação e aí o povo foi preparado para que eles pudessem receber, foram limpos, né? Daquela sujeira que eles trouxeram do Egito, de forma que eles conseguissem receber a Torá, receber os mandamentos e conseguirem, através da Torá, iniciar o seu processo de santificação, limpos por Deus, né? Então, nós que somos cristãos, entendemos que depois da libertação de Cristo Jesus, existe todo um processo, né? O Subirá chama de santificação inicial, santificação contínua e sei lá, fala que tem 3 níveis de santificação. Me veio agora na cabeça, poderia ser esse o contexto. Então, assim, nós somos libertos por Cristo Jesus, certo? Então temos os nossos pecados apagados, temos a nossa culpa e a nossa condenação limpa pelo sangue de Cristo Jesus. Porém, todavia, nós fomos tirados de um Egito espiritual, do reino das trevas, é o que nos diz a palavra, né? Quando nós somos retirados do reino das trevas para o reino de luz do Senhor, nós trazemos conosco formas de pensar antigas, formas de nos comportar antigas, sentimentos antigos, traumas, coisas que precisam ser limpas. Não adianta apenas nós sermos libertos, mas não sermos totalmente libertos, né? Sermos libertos espiritualmente, mas a nossa alma ainda está presa, né? Então nós fomos libertos espiritualmente, mas agora a nossa alma, as nossas emoções, os nossos pensamentos precisam ser libertos também, precisam ser limpos. Nós que somos cristãos sabemos que Jesus morreu por nós, é a Páscoa, a Pêssah, a libertação, e sabemos que em Pentecostes nós recebemos o Espírito Santo, que faz o quê? Nos permite viver plenamente a Torá. Grava as leis no nosso coração, não mais numa tábua, né? Para que nós possamos, com a sua presença, cumprirmos a Torá, como não conseguíamos cumprir sem a presença de Deus em nós. Então, nós sabemos que tem a libertação de Cristo Jesus e sabemos que nós temos o acesso ao Espírito Santo, né? Em Pentecostes. Então, esses 49 dias também simboliza para nós uma limpeza emocional, uma limpeza de pensamento, uma limpeza de padrões que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo Jesus. De forma que ao chegar em Pentecostes, nós possamos estar mais preparados. A palavra fala de sementes, né? E fala dos vários tipos de solo. A semente era a mesma, mas o efeito que a semente fazia dependia do tipo de solo. Então, que nós sejamos um solo fértil para o que o Espírito Santo tem a fazer em nossas vidas, né? Então, que nós possamos caminhar um pouco mais nesse processo de limpeza emocional, espiritual, que nós possamos nos aprimorar para que nós possamos cada vez mais sermos um solo fértil para o que o Espírito Santo tem a fazer em nós e através de nós, certo? Então, para isso que é essa contagem de Homer, para que a gente pare e reflita. Que bom, fomos salvos, fomos libertos em Cristo Jesus. Glórias a Deus por isso. Agora, o que eu preciso fazer?
Porque Jesus, ele nos liberta, nos salva, mas fala para nós, negue-se a si mesmo. Siga-me. Eu sou o caminho. Existe um caminho a ser percorrido em Cristo Jesus, e isso nós precisamos fazer. Certo? Ele fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa parte nele. Não sozinhos, não por conta própria, não pela força do braço, porque nós somos incapazes. Por isso que em Pentecostes vem o Espírito Santo de Deus nos capacitando, nos enchendo de poder e unção, autoridade para isso, certo? Então, nós precisamos, nesse tempo, aproveitar esta pedagogia de Deus, essa didática de Deus, para nos pararmos, para refletirmos, para fazermos um tempo de pit stop, sabe? Pensando sobre a nossa vida, sobre o que nós precisamos ainda melhorar, curar, transformar, tá bom? Para isso que nós estamos fazendo a contagem de Homer. Eu nunca fiz a contagem de Homer, é a primeira vez que eu vou fazer. Foi Deus que me pediu, certo? E eu sentia que ele queria que eu compartilhasse isso de alguma forma com vocês. E aí eu estava escrevendo sobre ele, falou, live. Eu falei, 49 dias de live, Senhor. Ele falou, então estou aqui, tá? Em obediência, ok? Estou em jejum, porque ele pediu para eu ficar, e está pedindo para eu falar, não ia falar, mas ele está pedindo, e está sugerindo que quem quiser aproveitar esta época também para fazer um jejum, conforme ele for indicando, de forma individual, conforme vocês conseguirem, tiverem adaptados a fazer, certo? Enfim. É um tempo que ele me chamou para curar algumas coisas, para refletir, para me preparar para o que está por vir, né? E se ele pediu para que eu compartilhe com vocês, é porque ele quer mexer em vocês também. Quer oferecer essa ferramenta para vocês também, tá? Então, eis-me aqui, bora. Como é que funciona? São 49 dias e eles são divididos. A gente sabe que existe um mistério, um poder, uma unção, algo espiritual sobre o número 7, né? Nós sabemos que Deus criou o mundo em 7 dias e, né, como ele me mostrou, isso ele me revelou, porque as pessoas falam que 7 é o número perfeito, mas Deus mostrou para mim que não é que 7 é o número perfeito, 7 é o número da criação e da destruição, do construir e do destruir, desconstruir. 7 é o dia da criação e ele me mostrou. 7 também é o número de dias que eles andaram em volta da muralha de Jericó para destruir a muralha de Jericó. Então, o 7 ele é usado como um número poderoso por Deus. Isso foi o Senhor que me revelou, tá? Porque eu só acho que o 7 eu só acho escrito que o 7 é o número da perfeição. Não foi algo que eu li. Aliás, como a questão da contagem do Homer, como um monte de coisa. Deus vai me revelando. Aí depois eu fui atrás da questão da contagem do Homer para conversar algumas coisas com vocês que eu vou falar também. Então 7 é um dia de construção e destruição. 7 é um dia, não, é um número, tá? Que é usado para isso. E aí, sem coincidências, porque não existem coincidências no reino de Deus, 49 é 7 vezes 7, tá? São 7 semanas e 7 dias. Ok? Então, é uma potencialização de um tempo para nós destruirmos o que precisa ser destruído em nós e construirmos o que Deus quer construir em nós. Ok? Tendo dito isso, aí eu descobri que eles fazem assim. E ó, como fala? Confirma isso que Deus me falou a respeito do 7. Eles fazem 7 dias de 7 semanas. Então, contam. Hoje é o dia 1 da contagem de Homer. Dia 2 da contagem, quando chega no 8, hoje é dia 8 da contagem de Homer. É a primeira semana e um dia da contagem de Homer. Aí, né, vai contando de 7, tá? E eles pegam 7
atributos, 7 sentimentos, 7 atributos de Deus mesmo, e pensam sobre ele. Só que de que forma? Existe 7 atributos, então 7 semanas, um atributo por semana. Só que a cada dia dessa semana, eu junto esse atributo com um outro desses 7 atributos. Então, hoje é bondade. Estamos na semana da bondade. Só que hoje também é o dia da bondade, que é o número 1. A primeira semana é bondade e 1 do 1, bondade com a bondade. Então, nós vamos pensar duplamente na bondade. Amanhã é outro sentimento. Então, a gente vai pensar esse sentimento dentro da bondade. De forma que a gente fique maluco em Deus. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá. Então, hoje, vamos aos poucos, senão eu vou pirar vocês. Chesed, tá? É o número 1, corresponde a essa. Como é que fala? Característica, esse atributo de Deus, tá? Chesed. Chesed, primeira semana, e Chesed, primeiro dia. Então, primeiro dia da primeira semana. Chesed de Chesed. O que é Chesed? Chesed, nem sei se é assim que fala, em hebraico significa bondade, misericórdia, amor e graça, tá? Tudo que eu achei a respeito de Homer fala a respeito de pensarmos na questão da alma. Mas Deus me pediu para que pensássemos em todas as áreas, tá? De forma triuna. Então, pensarmos na bondade, dentro da bondade, em todas as áreas. Física, emocional e espiritual. Corpo, alma e espírito, tá? Então, bondade, misericórdia, amor e graça. Fala de uma bondade incondicional, de uma bondade constante, de um amor leal, de uma graça, que é a graça de Deus sobre nós. Então, algumas perguntas nós precisamos nos fazer e refletir no dia de hoje, tá? Vamos fazer essas perguntas juntos. Eu vou fazer essas perguntas e eu vou pensando e vocês pensem aí, certo? Não vou falar sobre mim, vou refletir conforme eu for fazendo as perguntas. Por que não vou falar sobre mim? Porque eu não quero influenciar ninguém aqui. É para cada um pensar em si, tá? O que nós podemos pensar sobre o dia de hoje? Primeiro, o quanto eu aceito o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em minha vida. Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Eu ia escrever, eu acho que por isso que Deus não quis. Eu ia escrever baseado nas coisas que eu procurei, que eu achei. Aí eu falei assim, não, tá muito vago, tá muito... Eu quero mais a fundo. Aí eu ia modificar, ia pegar aquilo como base e ia modificar, porque eu não vi ninguém falando sobre isso, sobre o receber isso de Deus. Eu vi só falando sobre... nós amamos o outro, nós somos bondosos com o outro, nós temos bondade com as pessoas. Mas eu penso que antes de darmos, nós temos que receber. Eu não dou o que eu não tenho. Então, antes de pensar se eu consigo ser bondosa e amorosa com as pessoas, eu tenho que pensar se eu consigo receber isso de Deus. Porque como que eu vou dar? Se a minha natureza é pecaminosa, se eu não tenho nada de bom para dar para mim, se eu não tenho nada de bom para dar para os outros, eu preciso receber. Então, a primeira pergunta que eu me faço nessa contagem de Homer, da bondade na bondade, uma bondade dupla, uma bondade total, em sua totalidade, eu aceito receber essa bondade de Deus ou ainda acho que é por meritocracia e não me permito viver essa bondade, esse amor e essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus? Eu ainda estou nos padrões antigos do Egito, do reino das trevas, que eu continuo achando que eu não mereço
E realmente eu não mereço. Mas não é por merecimento. Eu continuo achando que o fato de eu não merecer não permite que eu viva tudo que Deus tem para mim. Toda a bondade que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Toda a misericórdia, todo amor e toda a graça. Eu continuo achando que é por minha conta. E por isso deixando de viver o amor total de Deus, a graça total de Deus, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus. E aí assim, se eu faço comigo, eu faço com outro, no automático. Se eu continuo achando inconscientemente, lá no fundo da minha alma, se eu ainda estou nesse padrão, eu continuo transferindo isso para o outro. Então eu amo quem eu acho que merece ser amado. Eu sou bonzinho com quem eu acho que merece que eu seja boazinha. Eu tenho misericórdia com quem eu acho que merece a misericórdia. E, portanto, eu não tenho bondade, misericórdia, amor e graça verdadeiras. Eu não tenho bondade na minha bondade. Eu sou cruel na minha maldade, na minha bondade, porque eu escolho para quem eu vou ser bom. Eu não tenho bondade na bondade. Eu não tenho amor na graça. Eu tenho graça, eu tenho amor, misericórdia com quem eu quero. Não de uma forma plena, completa, total. E aí eu não tenho nem com o outro, nem comigo mesma, porque eu não recebo de Deus, eu não me dou esse direito. E onde entra a questão física aí, me boicoto, me saboto, não cuido de mim. Não permito que Deus cuide de mim. Não me permite ser cuidada, não me permite ser amada. Não me permito viver a bondade de Deus. Então, a primeira pergunta, certo, nessa contagem de Homer, que direciona todas essas outras que eu fiz, que eu acho que seria a pergunta mais importante para a gente fazer hoje é: eu permito viver plenamente a bondade, a graça e o amor de Deus em minha vida? Eu permito que a graça, o amor, a misericórdia de Deus me alcance em todas as áreas? Ou eu permito que alcance minha área espiritual, por exemplo, mas não permito que alcance a minha vida física, minha saúde, meus relacionamentos familiares, minhas finanças? Permito que a bondade de Deus atue numa área, mas não permito que atue em outra. Nessa área aqui eu quero por mérito, não é por graça, não. Isso foi uma das coisas que Deus falou para mim a respeito. Eu falei que não ia falar, mas eu vou dar de exemplo, tá? Talvez fique mais claro. Foi uma das coisas que Deus falou para mim a respeito da dieta, da reeducação alimentar, emagrecimento, do meu processo, da questão da gula, enfim. Quem me acompanha sabe disso. E ele falou para mim isso. Ele falou: você não me deixa mexer porque você ainda quer fazer por conta própria porque você acha que, como você foi culpada de pecar na questão da gula e de ter deixado seu corpo chegar nisso, então eu fiz, eu resolvo. Você ainda pensa dessa forma, mesmo não conseguindo resolver. Você continua: não, Senhor, deixa que eu faço, porque fui eu que fiz, eu que errei, eu conserto. Você não consegue consertar. Ninguém consegue consertar nada sozinho, filha. É tudo pela minha bondade, pela minha graça, pela minha misericórdia. Mas você continua querendo consertar sozinha. Para ter mérito, porque você acha que se você não fizer o seu esforço, você não tem mérito naquilo, você não aceita receber de graça o que eu tenho para te dar, a cura que eu tenho para te dar, o amor, a bondade que eu tenho para derramar sobre a sua vida nessa área. Então, qual é a sua área que você não tem deixado Deus entrar com a bondade dele, com a misericórdia dele? Qual é a área da sua vida que você fala assim: não, Senhor, eu faço sozinho?
Eu falo que a tua graça me alcançou, que a tua bondade, eu cantarei a bondade de Deus todos os dias, Deus é bom. És fiel em todo o tempo, eu canto, falo da graça, da misericórdia, as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre a minha vida, mas eu não deixo essa bondade, esse amor, essa graça estarem comigo todo o tempo e em todas as áreas. Eu escolho onde Deus pode atuar e onde Deus não pode atuar. Então, pensemos, aproveitemos o dia de hoje, Chesed, bondade na bondade, amor do amor, a graça da graça, a graça, a misericórdia, o amor e a bondade de Deus no seu nível máximo, completo, certo? E pensemos, eu tenho permitido viver este amor de Deus, essa graça, bondade, essa misericórdia na minha vida, eu tenho aceitado isso em todas as áreas da minha vida. Eu aceitando isso, eu tenho transmitido isso, porque se eu não aceitar, como é que eu vou transmitir? Eu também volto por aquele mesmo padrão com o outro, o padrão antigo de merecimento. Se eu acho que eu não mereço, que é por conta própria, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. Eu acho que o outro também não merece. Eu acho que o outro também precisa se esforçar. Não está se esforçando, não merece meu amor. Não merece que eu seja bom. Já ouvi isso de pessoas, quando a gente fala da questão das missões, de fazer ações sociais, mas eles não merecem. Eles estão na rua porque eles querem, eles não sei o que. Mas ninguém merece. Quem merece? A gente também não merecia o amor de Deus e o amor de Deus nos alcançou. Por que eu vou ficar julgando se eles merecem ou não? Não sou eu que tenho que julgar. Não sou eu que tenho que julgar quem está nas ruas, não sou eu que tenho que julgar quem está com problema, seja ele qual for. Eu preciso simplesmente amar, derramar a graça de Deus. Entendeu? Por isso Jesus diz, pagai o mal com o bem. Não sou eu que decido se o outro merece ou não que eu seja bom. Que eu tenha bondade, tenha graça, amor e misericórdia. Difícil, né, meus amados? E aí... Oi? Tem na porta perguntando se a gente pode descer. Não, vocês vão comer ainda. Ainda falta bastante. Bruno, não é não. Não, Pedro. E aí, a pergunta que a gente tem que fazer é essa, mas não era isso que eu ia falar, me cortou. Já ia falar do exercício. Eles sugerem um exercício prático por dia, assim, para você poder exercitar de alguma forma, né? Eles sugerem um ato de bondade com alguém. E dentro do que Deus me falou, certo? Dentro do que Deus está conversando comigo, eu vou além disso, tá? Então, eu quero que hoje, vocês vão fazer isso hoje até a próxima live, né? Amanhã, mas hoje já começa o segundo dia à noite, tá? Eu sei que tá meio em cima, mas eu achei que eu só ia escrever, não sabia que ia fazer a live. Amanhã eu vou tentar fazer a live mais cedo, mas mesmo que eu faça sempre esse horário, de um dia pro outro, tá? Mesmo que não seja certinho, vamos que vamos. Eu quero que vocês... Eu vou fazer também esse exercício, né? Mesmo estou dividindo aqui com vocês. Qual é o exercício? Pensar num ato de bondade que você pode fazer para o outro, mas pensar também num ato de bondade que você pode fazer para você. Fazer, tá? Não é só pensar, por favor. Não amem de como é que fala? Tiago, não, João, não amem da boca para fora, mas amem de atitudes, né? Então, este ato de bondade, este ato de amor não é para pensar, o que eu posso fazer é para fazer, tá? Então façam no dia de hoje, o primeiro dia de Homer, façam um ato de bondade para o outro e para vocês. E pensem no ato de bondade, algo que, se possível, algo que vocês não costumam fazer.
Se permitam sair da zona de conforto. Se permitam nesse tempo sair da zona de conforto. Digo mais, perguntem para Deus qual o ato de bondade que Ele quer que a gente faça. Senhor, qual o ato de bondade que o Senhor quer que eu faça? O ato de amor, de graça que o Senhor quer que eu faça pelo outro? Qual o ato de bondade, amor e graça que o Senhor quer que eu faça por mim? Certo? E nos deliciemos com esse cuidado do Pai. E esse é o primeiro dia de Homer. Você assistiu até aqui, compartilha. Não tem problema se você não está assistindo no primeiro dia. Compartilha mesmo assim. Tá bom? Que nós possamos viver plenamente a bondade, a graça, o amor e a misericórdia de Deus em nós. E que possamos viver plenamente a bondade, o amor, a graça e a misericórdia de Deus no nosso interagir, se relacionar e doarmos para o mundo. Certo? Shalom. Shalom. A paz completa de Deus. Chesed de Chesed. Bondade, misericórdia, amor e graça duplamente. Abraço, meus amados. Até amanhã.